Glórias a Deus. Primeiro agradeço a oportunidade de me convidar e falando sobre o poder de oração. O engraçado é que muitas pessoas perguntam como você orou para que hoje você estivesse conduzindo a igreja, para que a igreja chegasse a essa proporção. E para mim, esse é um dos problemas do nosso tempo. E não era diferente dos tempos de Jesus, porque pessoas querem copiar modelos de oração. Então, nos tempos de Jesus, os discípulos, eles vão olhar para os fariseus e vão perguntar: olha, eles oram dessa forma, Senhor, ensina-nos a orar. Eles viam os milagres que Jesus fazia, e aí, querendo fazer a mesma coisa, ensina-me a orar. Se o Senhor me ensinar a orar, eu vou ter o mesmo poder que você tem. E aí é um grande erro, porque pessoas acham que o resultado de uma vida está vinculado a uma troca. E a oração não é uma barganha. É isso que nós precisamos entender. A oração, ela não é um meio. Não é através da oração que você vai obter. Não é através da oração que você vai viver. Como assim, Renan? É porque a oração tem que ser o todo. É a oração que me faz. Porque a oração é se conectar com Deus. E é engraçado que, por algumas vezes, até dentro da igreja, fui taxado assim como uma pessoa que não tinha vida de oração. E eu acho isso engraçado de ouvir, porque algumas pessoas se acham místicas, ou acham que têm vida de oração. Elas entendem que oração é você ficar de joelho 1, 2, 3 horas. Mas oração é muito além disso. Eu não preciso ficar 3 horas de joelho para dizer que eu tenho vida de oração. E outra coisa, eu não preciso mostrar para as pessoas que eu tenho vida de oração. Porque a quem interessa eu orar é Ele. Então não preciso mostrar para as pessoas que eu oro ou que eu sei orar. E o próprio Jesus vai dizer isso: quando fores orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Eu, por incrível que pareça, eu tenho dificuldade de orar em público com muitas pessoas. Não sei você que está assistindo se você tem essa dificuldade. É uma dificuldade minha particular. Eu não consigo orar com muitas pessoas orando ao mesmo tempo. E isso também é um erro no meio eclesiástico. Porque se uma pessoa se coloca de pé para orar, muitas pessoas começam a orar ao mesmo tempo. Se uma pessoa está conduzindo a oração, a igreja ela precisa estar em concordância com aquela oração. E não na falta de educação de cada um fazendo a sua oração. Então, se Felipe é convidado para orar, toda a congregação precisa estar no mesmo propósito, fazer a mesma oração. Ou seja, você é o condutor da oração congregacional. E eu tenho essa dificuldade, porque cada um ora de uma altura, de uma forma, e eu não consigo, acabo me conectar com Deus. Existem pessoas que conseguem, eu não consigo, não sei você. Se você conseguir, coloca aí. Se você também não conseguir, coloca nos comentários aí. Olha, Renan, eu também me identifico com isso, eu não consigo orar. Mas é entender que cada um tem uma particularidade. E a oração é exatamente isso. Cada um tem uma particularidade. Cada um consegue se aproximar de Deus de uma forma diferente. Resumindo o que eu quero dizer, o poder da oração, ela vem não da oração em si, mas de uma vida com Deus. Porque quando nós colocamos a oração nesse sentido, nós estamos falando que o nosso Deus é um Deus de troca. Então, nos tempos de Jesus, existia a religiosidade. Os judeus, nos tempos antigos, eles usavam a oração como um rito. Eles tinham hora para orar. Isso é um rito. E hoje, no nosso tempo, nós temos utilizado a oração como uma barganha. Então, oração não é barganha.
O que eu vivo é resultado daquilo que eu estou constantemente em contato com o meu Deus. Então, falando inicialmente, né, do que eu falei, que pessoas me perguntam: Renan, como você ora? Como foi o início do seu ministério orando para que tudo isso acontecesse? Não foi o início, isso é o resultado de momentos constantes com Deus. Eu vim no carro e eu vim conversando com Deus. Não precisei fechar os olhos para falar com Deus. Não precisei falar em mistério para falar com Deus. Não, eu vim conversando com Deus. Acordei hoje agradecendo a Deus. Não precisei dobrar os meus joelhos. E entenda que o que eu estou falando, quem faz isso não é errado. Não é isso. Eu estou querendo mostrar que oração é muito mais do que um rito. Muito mais do que uma formalidade. A oração é uma constância, é você conversar com Deus. E vale ressaltar que é conversar com Deus. Se eu converso com Deus, eu também não posso só falar. Então tem alguma coisa errada. Nós falamos que oração é diálogo. Não, calma aí. Se é diálogo, e as pessoas falam, não, Deus fala através da palavra, não. Então tem alguma coisa errada. Então é um monólogo. Então na oração também Deus fala comigo. E como Deus fala comigo? Quando eu me calo. Então não é por muitas palavras, mas é o fato da intimidade. O que é oração? É intimidade com Deus. E quando resulta o poder dessa oração, é o poder da intimidade que eu tenho com Deus. Você precisa ser íntimo de Deus. E nós estamos vivendo exatamente um tempo onde as pessoas, elas não estão buscando ter intimidade com Deus. Nós estamos num tempo onde pessoas buscam que pessoas venham intermediar a intimidade que eu deveria ter com Deus. Ou seja, é necessário Felipe orar por mim. Quando Deus, na verdade, quer ouvir a minha voz. E não volto a falar, que é errado eu pedir para que outras pessoas orem. A própria Bíblia vai falar isso. Se tem alguém enfermo, busque. Vá até presbíteros, pastores, não estou falando disso. Só que mais do que buscar intermediadores, Deus já nos deu um intermediador, que é Jesus. Ele faz essa intermediação. Então Deus, Ele quer constantemente intimidade. E foi para isso que Deus nos criou. Deus criou a humanidade para ter intimidade com Ele. Isso vem desde o jardim, nunca mudou. Então, Renan, quais foram os seus maiores momentos de experiência de oração com Deus? Eu não tenho como pontuar, porque minha vida foi toda de experiências com Deus. Desde quando eu entendi o que era evangelho, o que era reino, eu comecei a ter experiências com Deus. Claro que essas experiências foram gradativas. E quanto mais eu venho amadurecendo em Cristo, mais experiências eu estou tendo. E é engraçado que quanto mais experiência nós vamos tendo, mais nós olhamos para trás e vemos o quanto nós éramos imaturos, fazíamos coisas erradas. Então, não existe uma formalidade, não existe um horário específico. Não é como o poeta André William canta, que o segredo é orar de madrugada. E aqui eu quero fazer uma brincadeira, porque claro que a composição do André é uma licença poética. Não é isso. Mas muitos de nós às vezes achamos isso. Não, eu tenho que acordar 3 horas da manhã para orar. Eu sei que minha fala está indo em contraponto a muitos pensamentos. Mas essa é a verdade. O problema é que nós estamos ficando cegos em relacionados a algumas coisas. Desculpa falar, você não precisa ir para o monte para orar. Pastor, então é errado? Não, não é errado. É entender que o monte não é um local místico para você se conectar com Deus. Você não depende disso. Agora você, do outro lado da TV ou de um aparelho, agora você pode se conectar com Deus. E Deus pode ouvir a tua oração. Então, eu estou querendo só explicar que não existe um local.
Então, pastor, você não vai no monte? Não, eu tenho o meu monte particular, eu tenho um local que eu subo. Eu gosto muito de falar isso. Eu gosto de subir para a laje da minha casa. Mas é porque o local é místico? Não, não é porque o local é místico. É porque lá eu fico sozinho com Deus. Lá é o meu secreto. É lá o meu local da intimidade. Assim como tem mulheres que estão me ouvindo hoje, que o local da intimidade delas é na cozinha. Outros vão dizer aqui que o local é no banheiro. Eu não sei, você tem algum local secreto aí? Se você tiver, coloca aí nos comentários. Porque cada um tem o seu local secreto. E eu estou falando exatamente para que todos entendam que não existe um local específico e nem uma hora específica. O que nós precisamos ter é uma constância. É o que Paulo vai falar assim, ó, orai sem cessar. É o que Paulo está querendo dizer o seguinte, minha oração não deve acabar? Não, Paulo está querendo dizer o seguinte, a sua oração, a sua vida, ela precisa ser uma constância de intimidade com Deus. Então, Deus ele precisa te ouvir, não somente quando você precisa dele, mas você precisa estar conectado com Deus em todos os momentos. Eu vou usar um termo aqui, chulo, mas que os irmãos entendam, trazendo para o nosso tempo, Deus ele precisa ser o nosso parceiro. Parceiro em momentos difíceis, mas em momentos de bonança. Em momentos de alegria e em momentos de tristeza. Em momentos corriqueiros. Em momentos normais, triviais. Numa conversa com amigos. É você na sua condução e você conversar com ele. É você indo para o seu trabalho, você conversar com ele. É na pausa de alguma atividade, você conversar com ele. Eu fico tentando imaginar como era o relacionamento de Enoque com Deus. Eu fico tentando imaginar como que deve ser. E entenda que a minha fala não é falar que, não é dizer que o que eu faço é o correto, ou eu sou um santarrão. Não, não é isso. É que a oração ela precisa ser uma constância. E esse poder vai se aperfeiçoar exatamente isso. E quando acontece o poder, Paulo vai dizer isso. Ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando isso, de fato, Renan, acontece, é quando eu reconheço quem eu sou diante de Deus. Então, por que eu oro? Eu oro porque eu sei quem eu sou. Quem eu sou, nada. Eu sou apenas um instrumento. Ele é tudo para mim. Eu dependo dele. E é por isso que eu converso com ele. Eu converso com ele porque ele é minha essência, ele é meu tudo. Então, o resultado que eu estou vivendo hoje, como um ministro, como um pastor, ele é um pouco daquilo como eu me relaciono com ele. Isso independe de pessoas entenderem que eu tenho vida de oração ou não. Porque também eu não oro para que os outros me reconheçam como um bom orador. Eu oro porque eu preciso estar ligado constantemente a Ele. Porque é dele que vem minha visão, é dele que vem o meu sustento, é dele que vem o meu respirar, é dele que vem as minhas respostas também, é dele que vem o poder também. Mas é muito mais do que isso. Ele é tudo. Paulo vai dizer que nele nos movemos, respiramos e existimos. É por intermédio dele. Se tudo é por intermédio dele, por que eu não estou conectado a ele constantemente? Então, a oração é um princípio, ela precisa ser o alicerce, a base, mas a oração precisa ser o meio, o processo e a conclusão. Então, a oração é um todo, não é momentos. Eu preciso estar constantemente ligado a Deus, de pé, mas também de joelhos, de manhã, mas também de madrugada. É o dia. E essa fica a minha palavra para a igreja do Senhor. Não temos como dizer que somos a imagem de Cristo se não temos uma vida com o Pai. Olha que Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. E o que tornava ele e o Pai um? O que tornava ele e o Pai um? Estou falando de um Jesus terreno. Jesus pessoa. Porque, e aí há um outro erro, Jesus é 100% homem, 100% Deus, gente. É por isso que alguns estudiosos falam que alguns crentes são ignorantes. 100% é um todo, ou é 100% um, ou é 100% o outro.
Não existe. Ou o correto é 50% homem, 50% Deus. Mas Paulo vai dizer que ele era 100% homem. Paulo vai dizer em Filipenses que, sendo Deus, não usou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido como figura humana. Então, na terra, Jesus era humano. E o que tornava Jesus humano, um com o Pai, era o relacionamento que ele tinha com Deus. Jesus, ele tinha uma vida de oração. Ele orava constantemente, ele conversava, ele se conectava com o Pai constantemente. Isso o tornava um. Foi esse mesmo relacionamento que tornou Abraão amigo de Deus. Foi esse mesmo relacionamento que fez com que Deus pegasse Enoque e tomasse para si. E é isso que tem que fazer, ser a base hoje da igreja. É o que? É o meu relacionamento com Deus. É entender que cristianismo é muito mais do que 2 horas de ajuntamento. É entender que cristianismo é muito maior do que 3 horas de joelho. É entender que cristianismo é muito maior do que apenas você tirar 41 dias de oração. É entender que cristianismo é muito mais do que eu me colocar em oração por um propósito específico. Cristianismo é relacionar-se com Deus. E quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu me torno a imagem do Filho. Eu me aproximo de Jesus. E esse é o objetivo de todo cristão. É se aproximar do unigênito. É se tornar parecido com o Filho. Como eu me aproximo? Tendo relacionamento com Deus. Então, gente, eu gostaria de deixar esse alerta para a igreja. Nós precisamos viver uma vida de oração. E quando passarmos a ter uma vida de oração, vamos viver poder. Aí vamos ver cadeias quebrando. Não foi aquela oração de Paulo exatamente. Foi todo um resultado de uma vida de Paulo. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. E como eu vivo o propósito de Deus? Me aproximando de Deus através de uma vida de oração. E é isso que nós precisamos viver, tá? Não é errado você colocar o seu pedido de oração, coloque o seu pedido de oração, porque um precisa ajudar ao outro. Coloque seu pedido de oração aí nos comentários, envia para o chat de oração, pode fazer isso. Quando o seu pastor, algum ministro chamar até o altar para orar, venha, faz parte, atos proféticos de oração. Minha palavra não é anulando isso, a minha palavra é querendo te mostrar algo que está acima de tudo isso. É viver, se aproximar de Deus constantemente. Espero ter tentado explicar um pouquinho. Muito Poucos forte. minutos. Muito forte.